Amém, queridos? Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, a alegria, ela é tamanha em nossas vidas, porque nós estamos retornando e vindo a este lugar, que não é outro senão a porta dos céus e a casa de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias para a nossa reflexão nesta noite, no Evangelho segundo escreveu São Mateus. São Mateus, capítulo de número 10. Vamos ler o verso 32 e o verso 33 para nossa mensagem e o sermão desta noite. Diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Oremos. Pai bendito e eterno, no precioso nome de Jesus, te adoramos, porque nós lemos a tua palavra abençoada e poderosa, que será, Senhor, para nós um ponto para nós meditarmos neste sermão, nesta mensagem. Agora pedimos que venha nos auxiliar e ajudar, para que nada perturbe, incomode ou atrapalhe este nosso momento. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Coloquei como título para esta noite: o difícil trabalho de fazer discípulos. O que é discípulo? Discípulo é um seguidor de um mestre, de um professor, de alguém que lhe ensina. Ensina o quê? Uma disciplina, o nome já fala, né? Ensina uma disciplina. Disciplina é algo que normalmente as pessoas não apetecem, não têm prazer, elas não gostam. Elas preferem viver, o próprio modelo das suas próprias vidas e aprender à medida que vem a surgir necessidades. Mas Jesus Cristo veio e ele precisava implantar o seu ministério nesta terra, e para isso precisava fazer discípulos. E ele então saiu à carta, à procura, saiu à busca desses mesmos homens que ele julgou ser necessário, e assim os encontrou, para então ensiná-los o difícil trabalho de aprenderem a sua matéria. Bom, ele mesmo dizia que a sua palavra não era dele. Ele diz: as palavras são as do meu Pai. Jesus era porta-voz, era mensageiro da palavra do Pai. Enfim, ele era o Emanuel, o Deus conosco. Por isso ele dizia não fazer nada de si mesmo. O que ele ouvia, o que o Pai lhe falava, ele estava dizendo. Bom, quando nós procuramos discípulos, nós queremos evidentemente os discípulos que são fiéis. Fiel, nós não queremos o discípulo infiel. Jesus Cristo parece ter encontrado homens iguais a nós, falhos, cheios de defeitos, que na verdade também o abandonaram. Veja bem que Mateus, no capítulo de número 26, no verso 56, diz lá que quando Jesus ele foi preso no horto da agonia, lá no Getsêmani, a Bíblia diz, o Mateus, que todos os seus discípulos o abandonaram. Mas Salomão já havia expressado lá no capítulo 20, no verso 6, que o homem fiel não era fácil de encontrar. Ele perguntava ainda, onde encontrar o homem fiel? É difícil. Por quê? Porque o homem fiel é aquele que desse
repetidamente ele anula a si mesmo. A minha Bíblia diz que Jesus foi fiel aos planos do Pai. E se nós que enveredamos por esse caminho, nós que entramos por estas veredas, nós precisamos fazer de tudo para sermos fiéis. Porque o texto que nós lemos diz que quem o confessar, o verso 32, diante dos homens, só o farão aqueles que verdadeiramente são fiéis. Os infiéis vão negar, vão fugir de um lado para outro, como dissemos agora mesmo para o moço que era da nossa igreja, Felipe. Nós não temos o hábito de ficar inovando, ficar trocando, ficar fazendo, experiência. Ficamos com a mesma mulher, com a mesma igreja, com o mesmo carro, com a mesma casa e com o mesmo Deus. Foi a palavra que nós dissemos a ele. Mas quantas pessoas já não trocaram os seus deuses? Pedro negou a Jesus diante dos servos, diante de pessoas primárias e diante também das autoridades. Pedro negou. Pilatos resolveu também negar a Jesus. Por quê? Porque o capítulo 15 diz que ele, no verso 15, precisou e desejou satisfazer a multidão. Jesus estava ali, ele solta Barrabás, ele entrega Jesus para ser imolado, para ser crucificado, para ser morto, mesmo sabendo que Jesus não era culpado absolutamente de nada. Ele era fiel a quem? Fiel ao rei, ao imperador, ao César. Mas o rei dos reis ele negou, não soube fazer. E como é infeliz aquele que não sabe reconhecer que em Jesus ele é bem-aventurado e ele é feliz. Por quê? Porque Jesus irá nos declarar que somos de Deus diante do trono do Pai. Ele mesmo diz: eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que não quis fazê-lo, aquele que negou a Jesus nesta terra, ele diz: eu também o negarei diante do meu Pai. Por quê? Porque Jesus ele é mau, Jesus ele não é amor, ele é amor. Mas os céus, queridos, é para aqueles que realmente têm uma nova vida. Eu mesmo hoje coloquei aí na internet o que? Ano novo sem vida nova não adianta nada, vai ser o mesmo ano passado, vai ser um ano velho, Agora, vida nova você não vai encontrar a não ser em Jesus Cristo. Aquele que vai verdadeiramente confessar você. Quando você confessá-lo diante dos homens, é muito difícil ser crente, porque o crente confessa Jesus. O homem lá fora confessa tudo, confessa o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, confessa a política, confessa os prazeres, e os deleites desta terra, falam de lugares esplendorosos desta vida, mas o crente não. O crente ele fala do esplendor que há em Deus, do esplendor que há em Jesus Cristo, no qual ele regala a sua vida, no qual o salmista diz: nele eu tenho prazer. Veja bem, os pais de um menino que Deus fez um milagre na vida dele, quando nós recebemos um milagre na nossa casa, na nossa família, no nosso cônjuge, nas pessoas mais íntimas, mais afetas a nós, nós precisamos e devemos ter um coração agradecido. É assim que a Bíblia inclusive explica. Colossenses 3,15 diz: a paz de Cristo precisa dominar o nosso coração calado. E quando isso se dá, então ela mesmo sintetiza dizendo: e você será agradecido. Enquanto esta paz, que é Cristo,
esta paz que é a essência de Deus, de Cristo, ela não dominar a nossa vida, nosso coração não é agradecido. O coração de Pedro não era agradecido até aquele momento, porque ele nega Jesus, ele nega ao Senhor Jesus, o seu mestre. Pilatos da mesma forma, mas como dissemos lá em João 9, no capítulo 22, no capítulo 9, verso 22, os pais daquele ex-cego, porque ele já não era mais cego, Jesus ordenou que ele fosse ao tanque de Siloé, e ele foi, e ali então ele foi curado da sua cegueira de uma vida inteira, porque para Jesus não há obstáculo, não tem impossível, diz a palavra. Tanto faz você ser um cego recente ou um cego permanente, não importa para ele, cego de nascença ou um cego Bartimeu que ficou no transcorrer da vida, é cego, para ele não faz diferença alguma. Ambos ele os tornou sadios, curados novamente. E quando então foi inquirido os pais deste menino, porque isso foi um alarde em toda a cidade, Jerusalém se colocou em polvorosa. Por quê? Porque isso foi divulgado em todos os cantos da terra de Israel. Então ele tornou-se popular, o ex-cego, agora que pedia, que mendigava, que estava ali nas portas ali de Israel, de Jerusalém, agora ele vê, agora ele enxerga. E isso nunca houvera acontecido na terra, nunca. Mas os pais não quiseram perder o privilégio de fazer parte da corte, de fazer parte, do seio da igreja, de fazer parte do hall de membros da congregação. E os dirigentes, eles haviam anunciado que se alguém confessasse e dissesse que foi Jesus quem houvera feito, eles seriam expulsos da igreja. E eles então negam veementemente, dizendo: sabemos que ele é o nosso filho, mas não sabemos quem é que o fez. Eles foram fiéis? Não, eles negaram. Tinham tudo para confessar, poderiam estar em curso. No verso de número 32 que diz: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei. O infiel, ele perde a chance, a oportunidade que lhe é dada, enquanto que o fiel, ele louva a Deus, como fez o primeiro mártir Estevão, que não nega o Senhor Jesus, prefere a morte. E de lá para cá, quantos foram milhares que foram mortos pela Inquisição e por toda a sorte de perseguição que foi feito desde o Atos dos Apóstolos, desde os seguidores de Jesus, os discípulos, que foram vitimados de maneira cruel, drástica e violenta, mas eles agora estavam com os seus corações com a paz de Cristo, e eles eram agradecidos. Uma pessoa agradecida, ela o que? Ela sustenta o seu posicionamento, e quando eles estão agradecidos, eles pagam o preço. Foram mortos com crueldade, requinte de crueldade, foram crucificados, foram atravessados a espada, foram degolados, foram arrastados pelas ruas, foram lançados dos pináculos do templo, espordeados no chão, e tinham alegria quando eram levados às fogueiras, quando eram martirizados. Por quê? Porque nos seus corações a paz de Cristo. E o que vai acontecer na eternidade? O verso de número 33. Eles não quiseram perder a oportunidade. E agora cabe a pergunta: e eu, e você, e nós, que temos nesta noite a oportunidade de confessar Ele,
de renovar as nossas alianças, de dizer a Ele do prazer, da alegria que temos em conhecê-lo, para sair expandindo e alardeando o seu nome glorioso, dos seus feitos na nossa vida, no nosso lar, na nossa família. O cego disse não, os pais do cego disseram não conheço, não sei quem é, mas o cego não. O cego disse, foi o homem chamado Jesus que fez luto, untou os meus olhos e mandou que eu fosse ao poço me lavar, e eu simplesmente obedeci. Para você ter a confissão do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, num magnífico, num esplêndido tribunal que vai se estabelecer, é simples, é você fazer como o ex-cego, o homem chamado Jesus, ele me mandou lavar. Ele diz lá no João, no capítulo de número 15, no verso de número 5, o que ele diz? E eu quero lê-lo para você, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Se você estiver em mim, você está limpo, então você dá fruto, e eu os limpo mais ainda, para que você dê muito mais fruto ainda. Esse Jesus, como videira, ele quer limpar você, e ele diz que você é limpo somente pela sua palavra. Ele falou para os discípulos, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Nesta noite, ele quer também que você venha a esta fonte que é ele, como o cego foi à fonte de Siloé, e o milagre aconteceu, e aí então você vai poder fazer como aquele cego, e ser fiel a ele, e a partir desta noite, né, ser fiel. Por quê? Porque ele diz em Hebreus 10, 23, fiel é o que vos prometeu, o qual também o fará. Ele prometeu te confessar diante do Pai. O que você quer que ele faça no grande dia, o dia do Senhor? Que ele confesse você, que é o verso de número 33, ou ele condene você e diga, ele não me recebeu, ele não me confessou, ele não me divulgou, ele não quis me receber, e ele então negar você diante do Pai. E aqueles que não forem justificados diante do Pai, Mateus capítulo 25, verso 20, 41, existe uma frase, existe uma palavra tão aterrorizante, porque lá está escrito, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então nesta noite ele nos dá a oportunidade, nós que estamos aqui e os que ouvirão e assistirão pelo vídeo, têm a oportunidade de hoje confessar o Senhor Jesus e recebê-lo no seu coração, para ter a paz de Cristo, a paz de Deus dominando, e aí então será uma pessoa agradecida. Soberano e eterno Pai que estás nos céus, adoramos o teu santo nome e te louvamos, te agradecemos pelo que tens feito e dado à nossa vida. Agora pedimos, ó Deus, que completes o teu trabalho, falando a esses corações e mexendo de tal forma em suas vidas, que eles sejam literalmente transformados para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.